Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa quarta aula aqui do nosso quinto módulo de grego intermediário. Sou o professor Felipe Prestes. Seja bem-vindo novamente aqui àquilo que a gente tem feito, que é basicamente explicar tópico por tópico a gramática grega do Daniel Wallace, ali em que ele apresenta a sua gramática exegética, certo? Obviamente, essa análise não é uma análise exaustiva, sempre temos falado, é importante lembrar que quando você estuda o Daniel Wallace, você tem algumas setinhas lá, mais ou menos assim, um pouco mais bonitas do que essa, melhor assim, né? Pronto. Ok, então nós temos essas setinhas lá no Daniel Wallace, em que ele, na verdade, chama a nossa atenção para porções da gramática que mais aparecem no Novo Testamento. São categorias, na verdade, melhor dizendo, do que porções que aparecem mais fortemente ali, ou seja, no Novo Testamento aparecem com uma ocorrência maior. Então, dentro da nossa análise aqui, a gente também tem buscado estudar aquilo que também tem uma maior frequência, né? Que tem uma maior recorrência dentro do Novo Testamento, porque, caso contrário, nós teríamos um número aí de aulas ainda maior, que eu já acho que é um grande volume que nós temos, mas também não queremos deixar de explicar ponto após ponto cada um desses elementos aí, a partir dos quais você vai poder estudar junto com o seu livro lá do Daniel Wallace. Obviamente ele é bem mais amplo e tem muito mais conteúdo do que nós podemos apresentar aqui, então você deve tê-lo como uma referência e queremos, na verdade, ajudar você a estudar também a partir desse livro, para que você aprimore aí os seus estudos do Novo Testamento grego e assim não fique, como muitas vezes acontece, né? As pessoas acham que não precisam tanto do grego ou que, na verdade, terminam o seminário e acham que, pronto, agora vou precisar do grego só para ler alguns comentários e me ajudar em alguma coisa. Na verdade, a gente pode fazer muito mais com o grego do que somente isso. Então, por isso a gente tem apresentado aqui essas questões para que dentro do estudo do grego a gente tenha todo esse arsenal de recursos, né, de conteúdos, especialmente tratando sobre a sintaxe do grego do Novo Testamento. Você também pode perguntar por que a gente não tem estudado com outras gramáticas e somente essa. Porque essa é uma gramática que está em português e é a mais atualizada que nós temos em português. E é um marco, na verdade, é um marco no estudo do Novo Testamento grego, a sintaxe do Novo Testamento grego trazida pelo Daniel Wallace, e por isso nós temos estudado, porque ela tem sido um referencial já há muito tempo. Obviamente, há gramáticas mais atualizadas, vamos dizer assim, Daniel Wallace escreveu e outros autores escreveram depois dele, mas certamente o tiveram como referência, mas obviamente queremos continuar aqui os nossos estudos com os nossos recursos para prosseguirmos também estudando outros recursos, outros livros para nos aprimorar, como falei, dentro do estudo do Novo Testamento grego. Muito bem. Tratando sobre o dativo de referência, temos apresentado muitas questões com relação às ilustrações, ou seja, textos práticos, textos que estão ali no Novo Testamento, a partir dos quais a gente já pode ter acesso e fazer a sua análise. Por que nós fazemos isso? É bom explicar também, porque muitas vezes o estudo da gramática do Novo Testamento acaba se tornando muito teorético, certo? No mau sentido, ou seja, é um estudo que fica tratando muito sobre conceitos gramaticais, mas sem tratar o texto de uma forma mais aprimorada, mais aprofundada. Então, por isso, a gente sempre traz um texto bíblico no Novo Testamento grego para que nós possamos ter essa ideia aí mais forte, mais bem apresentada. Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos prosseguir aqui no nosso texto. Kai me asthenesas te pistei, kate no esen to realtu soma eide nenekromenon ekatonta etes pu
hyparchon, kai ten necrosin tes metras saras. Muito bem. O texto com palavras, né, mais complicadas aí, né, de pronúncia, mas a gente pode seguir junto aqui. Kai e me, que é uma partícula negativa, que no caso aqui foi traduzida como sem. A partícula me, ela é trabalhada com modos que não são o indicativo. Então, quando nós temos algo diferente do indicativo, e aí vai subjuntivo, infinitivo, enfim, nós temos o me, certo? Ou seja, quando não temos o indicativo, nós temos o me. Muito bem. As cenessas, que é sem enfraquecer, te piste na fé. Catenoesen, ou seja, levar-se em conta, considerar. To soma, to real tu soma, ou seja, o seu próprio. O real tu é aquele pronome reflexivo, certo? Então, real tu, o seu próprio. Então, soma, temos sempre falado sobre somatizar uma palavra, por exemplo, somatizar, que é quando alguém tem algum problema, né, de preocupação, alguma questão psicológica, e isso acaba se tornando uma doença, uma febre e tal. Então, isso se chama somatizar em português, né? Exatamente essa palavra soma, de somatizar, ela tem origem exatamente na palavra soma em grego, que significa corpo. Então, o seu próprio corpo, já, eide, seria o já, não foi traduzido aqui. Nenecromenon, que é amortecido. Sendo já de 100 anos, ou seja, ekatotaetes pu hiparchen, que seja já de 100 anos, kaiten, ou seja, ia, necrosin tes metras saras, que é a idade avançada de Sara. Muito bem. Seguindo aqui, vamos para o texto, especificamente aqui em te pistei, que é o nosso dativo, certo? Te pistei, e sem enfraquecer na fé. Ou seja, e sem enfraquecer, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou melhor dizendo, envelhecido, também poderia ser traduzido assim, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, né? A idade aí também sim, justamente a ideia aí de envelhecido também, de avançada, enfim. Tudo isso para mostrar para a gente o texto falando sobre a fé, né? E então, sem enfraquecer. Lembra que a gente já falou sobre fortalecer, sobre firmar, e aqui nesse texto nós temos sobre enfraquecer, que também é uma figura de linguagem relacionada à fé, e nisso o autor traz um dativo aqui, te pistei. Ou seja, não se deve essa mulher que não enfraqueceu na fé, na verdade, Abraão, né, que não enfraqueceu na fé, não enfraqueceu naquilo que diz respeito à sua fé. Seria exatamente essa referência, né?
No que se refere à fé, ele não enfraqueceu. No que diz respeito, desculpe, é Sara, né? Justamente pelo seu próprio corpo, né? Embora levasse em conta o seu próprio corpo, então, e a sua idade avançada de Sara, enfim. Então, ela não, no que dizia respeito à sua fé, no que dizia respeito à sua aliás, no que dizia respeito à sua confiança em Deus, naquilo que concernia a sua fé, ela não enfraqueceu, não enfraqueceu, embora tivesse um corpo já avançado em idade, embora tivesse uma idade já avançada também, ela não enfraqueceu naquilo que concerne a sua fé. Então esse nosso dativo aqui exatamente é um dativo de referência, que neste caso foi traduzido como se fosse um dativo de esfera, mas nós percebemos claramente aí que é um dativo de referência, porque é naquilo que se refere à sua fé. Então, sem enfraquecer no que concerne, no que diz respeito nos pontos que estão ligados à sua própria fé. Muito bem. Prosseguindo aqui, vamos para o próximo texto, 1 Coríntios 14, 20. Adelphoi mei paidia, gines thetais fresin, ala teikakia, ne piadzete, tais de fresin teleoi, gines the. Então vamos lá. Adelphoi, irmãos, e esse é um texto bem interessante porque ele vai fazer um paralelo aí que vale a pena a gente chamar a sua atenção. Me ginesthe, que é não sejais. Ginesthe vem do verbo ginomai, que exatamente diz respeito a tornar-se. No caso aí foi traduzido como ser, né? Não sejam como os meninos, mas literalmente seria não se tornem como meninos, exatamente aqui, paidia. Paidia também é uma palavra interessante, né? Para criança, para menino, de onde vem a palavra paidagogos, de onde também vem a palavra pedagogia. A palavra pedagogia vem dessa palavra aqui. Aliás, paidia vem da origem à palavra pedagogia, né? Esse pé daqui, essa raiz vem da palavra paidia. Então não sejais meninos ou crianças, tais fresin, ou seja, no juízo, alá, ou seja, mas sim, seria esse sim aqui, não necessariamente precisa ser traduzido como mas a ideia de contraste está apresentada aí. Então não sejais meninos no juízo, e sim teikakia. Ou seja, na malícia. Mas na malícia, ou no que concerne a malícia, enfim, nepiadzete, ou seja, sejam crianças, sede crianças. Tais, fresin, ou seja, quanto ao juízo, o de não foi necessariamente traduzido, mas a ideia de contraste exatamente está aparecendo aí. Quanto ao juízo, porém, ou seja, poderia ser traduzido dessa forma, teleioi, ou seja, homens amadurecidos, ginesthe, mesmo aqui, ou seja, sejais homens amadurecidos. A palavra teleioi aqui vem da palavra teleios, que significa
exatamente perfeito. E também significa a palavra maduro, que é o contexto aqui em que nós estamos inseridos para esse texto. Então, irmãos, não sejais meninos, mei paidia guinness the tais fresin. Aqui nós temos vários dativos. Quanto ao juízo, alá te kakia ne piedes the tais de fresin teleoi. Então vamos lá. Naquilo que diz respeito, quando nós temos, irmãos, não sejais naquilo que diz respeito ao juízo, ou seja, tais fresin, naquilo que diz respeito, ou seja, naquilo que concerne ao que é juízo, vocês não sejam meninos, vocês não sejam crianças. Naquilo que diz respeito a ser cordato, a ter um pensamento claro, a ter até as ideias claras, as faculdades mentais no seu devido lugar, nisso aí vocês não podem ser crianças. Em ter um juízo certo, né? em ter uma clareza de discernimento, talvez a palavra juízo também poderia ser traduzida como discernimento. Então, com relação a isso, nós temos então o fato de que, com relação a isso, vocês não podem ser crianças, vocês não podem ser meninos, vocês precisam ser homens amadurecidos, né? Como o texto vai prosseguir. Mas aqui ele está fortalecendo, né? Enfatizando a parte negativa, certo? Então, não sejam como crianças naquilo que diz respeito ao juízo, naquilo que diz respeito ao discernimento. Então aí você percebe que o no aqui ele tem muito mais essa ideia de com respeito a, no que concerne a. Então nós temos um dativo de referência aqui, ou seja, naquilo que diz respeito ao juízo, vocês não podem ser crianças, mas naquilo que diz respeito a malícia, ou seja, na malícia, interessante ele usar essa palavra kakia, né? Vem de kakos, que é mal, certo? Então, com relação ao mal, melhor dizendo, com relação à malícia, a sua malícia, você precisa ser criança. Volte a ser criança. Porque a criança, não é que ela não vai ter zero malícia, mas ela vai ter bem menos do que um adulto. A criança sim é pecadora, ela precisa de salvação e ela precisa entender sobre o evangelho e tudo isso para que seja salvo. Mas obviamente, por não ter já vivido tanto tempo, por não ter conhecido do mundo como um adulto conhece, uma criança naturalmente vai ter menos malícia do que um adulto, menos pensamentos ali escusos, menos motivações escondidas, enfim, a criança vai ter menos de tudo isso. Então, com relação à malícia, a todas essas questões, o que você tem que fazer? Você tem que se tornar uma criança, você tem que ser como uma criança, ne piazzete, seja uma criança naquilo que concerne a, ou seja, também temos um dativo aqui de referência, quando nós temos aqui te kakia, ou seja, naquilo que concerne ao mal, seja como uma criança. Naquilo que concerne a ser juízo, não seja como uma criança. Naquilo que diz respeito à maldade, à malícia, a pensamentos escusos, a motivações não declaradas, por alguma ocultação que se quer fazer, então seja como uma criança, porque uma criança não vai fazer todas essas coisas
com tanta elaboração, com tanta com tal grau de detalhismo como um adulto. Tais de Fresin, ou seja, novamente aqui o juízo, né? Ou seja, tais, é melhor chamar sua atenção aqui também, porque isso também é dativo aqui, nesse caso o artigo. Então, tais Fresin, ou seja, novamente ele chama a atenção aqui para o dativo de referência. Veja aqui, ó. Não sejais como meninos no juízo, ou no que diz respeito ao juízo ou ao discernimento. Na malícia, sim, sede crianças. E aí ele diz quanto ao juízo, ou seja, tais Fresin novamente, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, né? Sejam homens perfeitos, maduros, amadurecidos. O que é interessante aqui é que ele traduz no juízo, na malícia, e depois ele traduz quanto ao juízo. Ou seja, quanto ao juízo, se você já percebeu aí, é uma expressão, mais uma expressão que diz respeito à referência. Então, no que concerne ao juízo, no que diz respeito ao juízo, em referência ao juízo, com referência ao juízo e quanto ao juízo. Tudo isso diz respeito à referência. Então, nós temos aqui um dativo de referência. Curiosamente, os outros dativos não são traduzidos como referência, muito embora no juízo e quanto ao juízo sejam a mesma expressão. Veja aqui, tais Fresin, tais Fresin. Mas aí a atualizada traduz um como no juízo e o outro como quanto ao juízo, embora os dois estejam no dativo, e como você percebe muito bem, nós temos aí dois dativos de referência. Na verdade, nós temos três dativos de referência, porque com relação ao juízo, vocês não podem ser meninos. Com relação à maldade, vocês precisam ser crianças. Com relação ao juízo, vocês têm que ser homens amadurecidos. Então, na verdade, nós temos três dativos de referência, embora a atualizada tenha traduzido só um deles de uma forma mais clara, assim como de referência. Talvez por uma questão de estilo, né? Não estou aqui criticando e mostrando que ela está errada, você precisa jogar fora. Óbvio que não. Mas eu só estou tentando mostrar para você que a ênfase dessa passagem, ela se torna ainda mais clara porque nós percebemos os seus dativos, três dativos de referência, quanto ao juízo, quanto à malícia, quanto ao juízo. E esse texto também nos faz lembrar sobre exatamente aquilo que o Senhor Jesus ensinou, né? Que nós precisamos ser simples como as pombas e perspicazes como as serpentes, né? Ou seja, no que diz respeito à malícia, nós precisamos ter caquia, ou seja, no que diz respeito à malícia, nós precisamos ser simples como as pombas, certo? E perspicaz, ser perspicaz é diferente do que ser malicioso, totalmente diferente, né? Deixe-me chamar a sua atenção assim, né? Perspicácia é diferente de malícia. Alguém que é perspicaz é alguém que presta atenção, que tem o juízo certo e que analisa as coisas com um discernimento correto como se deve ser feito. Alguém que tem malícia é alguém que consegue observar, mas que tem motivações ocultas e escusas até por trás. Então, o que o autor quer dizer aqui, né, que Paulo quer apresentar, bem como o Senhor Jesus falou também lá, né, sejam simples como as pombas, ou seja, com relação ao juízo, com relação a ser simples, ser claro, ser cordato, você precisa ser um homem amadurecido, você precisa fazer as coisas da forma correta. Com relação à malícia, seja como uma criança, ou seja simples,
não precisa ser todo apresentar, na verdade, toda essa malícia de querer passar a perna nas pessoas, de querer de alguma forma ganhar vantagem em todas as coisas. Com relação à malícia, seja como uma criança não faz essas coisas, não dessa forma tão elaborada como um adulto faz. Por outro lado, quanto ao juízo, devemos ser perspicazes. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que fazemos e sermos homens amadurecidos, ou seja, homens maduros, perfeitos no sentido de maturidade. Temos maturidade naquilo que diz respeito, naquilo que tem referência ao juízo, ao juízo, a clareza de mente. Então esse era o ponto que eu queria salientar aqui com vocês. Espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula continuaremos aqui tratando sobre o dativo de referência em outras ilustrações e outras passagens, ok? Então que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.